Comunicando Direito, Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. La Provence Imóveis, Avenida Sertório, 4500, telefone 4061-9746. Artes Pedras, Avenida Sertório, 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. Estilo Pisos, Avenida Sertório, 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561, fone 3381-3494, Porto Alegre. Estamos no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores, nosso programa Comunicando Direito vai ao ar nos sábados às 20h30, com reapresentação nas quintas-feiras às 13h e às sextas-feiras às 9h. O nosso programa hoje está composto da minha esquerda, a doutora Ângela Beatriz da Silva, a minha extrema-direita, doutor Luiz Fernando Plácido, a extrema-direita também abaixo, doutor Demerval Lucílio Trajano, que não teve a oportunidade, por falta de condições técnicas, de participar com o nosso programa, onde participou o deputado federal Paulo Pimenta, né? Mas assiduamente assisti, gostei muito, doutora Luiz. Mas não vai faltar oportunidade. E a minha extrema esquerda, doutora Márcia, que sempre está desse lado, né? Não tem jeito de passar para o lado da direita. Não tem mesmo, doutora Luiz. Bem, um dos temas que nós temos a debater hoje, na minha opinião, o primeiro aspecto seria essa bomba que surgiu na sexta-feira, se não me falha a memória, que foi a prisão do Queiroz. Então, aquele slogan que a doutora Márcia dizia, cadê o Queiroz? Apareceu o Queiroz. Queiroz está aí, está preso, e está aí para dar os esclarecimentos que ele entender necessário. Então, eu queria que a bancada discutisse essa situação nova. O reaparecimento do Queiroz, o que representa nessa conjuntura econômica do nosso país. Quem começa? Posso começar, doutora Luiz? Pode. Então, eu posso começar. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar assim, a minha posição clara nesse sentido, de que precisou o Sérgio Moro sair do governo para que, então, o Queiroz pudesse aparecer. Não então, bota assim, Sérgio Moro não bota Sérgio Moro na história. O Sérgio Moro não tem nada a ver com essa história. Quando ele foi ministro, não é do Bolsonaro, ele simplesmente assim fez a lista dos mais procurados e não colocou nem o capitão Adriano. Agora precisou o Moro sair do ministério para que então o Queiroz aparecesse, né? Então a gente pode pegar por dois motes de pensamento. O primeiro, né, porque ele estava então defendendo os milicianos, ele era jagunço do maior miliciano, que é o Bolsonaro. E agora que ele não está mais no governo, ele tem interesse que apareça, né, todos os podres do governo, por assim dizer, não é? Então, agora é interessante para o Moro. Então, agora as coisas também começaram a acontecer. Ele já começou a se manifestar no Twitter, né, assim, falando que realmente é interessante que haja, né, investigação. Né? O Bolsonaro cada vez mais acuado, né? O Bolsonaro que era tão falante, o Bolsonaro que gostava tanto de ameaçar, que fazia, né, 1 milhão de ameaças para as pessoas, que parava, né, no cercadinho para falar com o pessoal que o apoia. O Bolsonaro não tem mais estrutura para parar por ali. O Bolsonaro completamente acuado, porque estava simplesmente, né, o Queiroz na casa do advogado dele e do Flávio. Né? Então, uma situação bastante constrangedora.
que se o Bolsonaro tivesse um pingo de vergonha, e ele não tem, né? Ele teria até que pedir para sair, gente, para nos aliviar. A doutora Ângela ainda falou na semana passada, né, que a gente vivendo esse momento de pandemia tão difícil e estando à mercê de um governo tão incompetente, tão medíocre como o governo do Bolsonaro, nós estamos assim mais fragilizados, né, em função desse desgoverno que nós estamos nos submetendo. Doutora Márcia, eu discordo. Era isso, gente, para abrir o meu pensamento. Frontalmente da posição da doutora. O Queiroz foi encontrado graças ao Sérgio Moro. O Sérgio Moro impediu que o governo, que o Bolsonaro tivesse acesso integral à Polícia Federal. Porque se não fosse o pulso firme do Sérgio Moro e não deixar que o Bolsonaro trocasse toda a cúpula da Polícia Federal, a Polícia Federal não teria descoberto o Queiroz. Certamente teria vazado a informação que o prendeu o Queiroz e teria vazado essa informação e o Queiroz tinha picado a mula. Então, eu acho que, na minha opinião, o Queiroz foi preso graças à intervenção do Sérgio Moro, que não permitiu que o Bolsonaro intervisse na Polícia Federal, e aí está aí a prisão. Bom, doutora, eu acho que esse Sérgio Moro sabia exatamente onde estava o Queiroz. Eu acredito que ele soubesse, porque ele defendia. O Sérgio Moro agora é detetive. Falou tal coisa. Ele sabe tudo agora. O Sérgio Moro é detetive. Mas o Moro, doutora Luísio, o Sérgio Moro, que não é o assunto de hoje, pelo menos nessa pauta aqui, mas vamos abrir não é da pauta, mas a doutora Márcia está colocando ele no baile. Sim, a doutora Márcia ou alguém fala no Sérgio Moro, o senhor já pula com a sua defesa. Não, eu defendo as pessoas íntegras, que não têm uma mancha no seu passado. Mas a partir de uma reportagem que eu vi hoje, doutora Luiz, o Sérgio Moro agora ele é colunista da revista Cruzoé e do jornal O Globo. Mas ele continua recebendo o salário de ex-ministro. E ele não acusou. Estão impedindo agora o homem trabalhar. Nem começou a trabalhar ainda. Não, falta coerência para ele, porque ele continua recebendo o salário de ex-ministro. Como ele não pode advogar durante 6 meses, ele está recebendo agora o salário de ex-ministro e o salário de colunista da... Mas ele nem assumiu ainda. Mas ele deveria ter comunicado. Ele nem assumiu. Nem assumiu. Já estão querendo condenar ele por antecipação, gente. Ele está contratado. Não, mas ele deveria ter comunicado à presidência da República que ele tem um novo emprego para ele abrir mão desse salário de ex-ministro. Já que ele não está podendo advogar, mas como ele está recebendo como colunista do Globo, ele tem que abrir mão do salário de ex-ministro. Eu acho que ele está sendo antiético dessa forma como ele está agindo. Assim. Nesse sentido de que ele segurou a Polícia Federal para que o Bolsonaro não tivesse influência, não tivesse os laudos que ele queria, não tivesse acesso a todas as informações. Mas ele saiu, ele pediu demissão. O Valeixo foi exonerado e o Bolsonaro mudou toda a polícia, a gente sabe. Ele não mudou tudo o que ele queria. Ele não mudou tudo o que ele queria. O que ele queria, a gente sabe. Agora, aquelas mudanças internas que o novo diretor da polícia, que não sei quem... Isso a gente não fica sabendo. Bom, mas acontece que tem muito policial honesto que o Sérgio Moro endossou o caráter profissional desses profissionais. E por quê? Porque se o Sérgio Moro, se o Bolsonaro tivesse
controle total da Polícia Federal, não teria vazado e lá que o prendeu o Queiroz e ele não tinha picado a mula? Claro que tinha. Bolsonaro não teve informações nenhuma da prisão que o prender ele. Fizeram tudo na surdina. Pode. Eu posso dar a opinião, eu posso concluir? Pode. Então, assim, essa operação que prendeu o Queiroz, não tinha, ninguém nem sabia quem é que ia prender, a polícia não sabia, né? Foi uma operação estritamente... Nem o Bolsonaro sabia. Ninguém sabia. E não era para saber mesmo. Se soubesse, ele tinha chegado. O Bolsonaro só não sabia da operação, né? Porque ele sabia onde estava. Se alguém soubesse que ia prender, tinham avisado o Queiroz para fugir. Mas é que o Bolsonaro não sabia que ia ser feita a operação. Mas ele sabia onde estava o Queiroz. Tanto é que ele falou que o Queiroz estava lá para tratamento médico. Sim, acredito que ele soubesse que ele estava lá, só não pôde avisar ele para fugir, porque ele não sabia da operação. Só que deu tempo da esposa dele fugir, né? A Márcia Aguiar conseguiu fugir. Até hoje está sendo procurada. Não, mas eu acho que ela já estava eu acho que ela já, como se diz na gíria, ela já estava espiada. Estava espiada e já não estava junto com ele. Mas essa... Não, doutor Demerval? Ela não estava espiada já? É claro, né, doutor Luiz? Fica na alça de mira, né? Fala aí alguma coisa, doutor Demerval. Me ajuda aí, doutor Demerval. Me ajuda eu gostaria de saber me ajuda aí, o doutor Demerval está achando de tudo isso, né? Será, doutor Demerval, que também é culpa da Globo, tudo isso que está acontecendo, né? Que o Bolsonaro anda tão quietinho, né? O que o senhor acha, doutor Demerval? Vou dar a minha opinião. Boa noite a todos. É um prazer estar novamente com esses colegas maravilhosos de bancada. O programa, a semana passada, trouxe um deputado federal, foi muito legal, engrandece o nosso programa. Eu queria me expressar. Eu entendo que essa prisão do Queiroz se deu numa boa hora. Por que motivo? Agora vai ser esclarecida a verdade. Se alguém tem envolvimento, eu inclusive vi numa revista de grande renome que a prisão do Queiroz bateu as portas da rampa do Planalto. Mas vamos esclarecer. Agora, por que o Queiroz está nesse enredo todo? Essas questões das rachadinhas já se passaram 10 anos, gente. Não foi agora. Vamos esclarecer. É crime, não interessa. Se não prescreveu, tem que ser esclarecido. Mas eu vi o filho do Bolsonaro dizer ainda, pô, até ontem meu pai não era presidente, não tinha problema nenhum. Meu pai se elegeu, virou. Então, eu acho muito bom que o Queiroz seja apreendido, seja esclarecido de verdade, doa quem doer. Se o filho do Bolsonaro está envolvido, após um devido processo legal bem fundamentado, que se for o culpado, que seja punido. Eu acho que foi muito bom essa prisão. Eu não acho, doutora Márcia, que foi a Globo que prendeu ele, não. Agora... Não é que a Globo prendeu, mas se a Globo não é culpada de todo esse constrangimento. Não, doutora, mas é assim, uma coisa é o seguinte, se a Globo não está atrás, que ela tem, vou ser bem sincero, ela hoje, eu acho que é o primeiro poder do Brasil, se não é, falam que é o quarto, eu acho que é o primeiro, porque ela está tentando, e não sei se não vai conseguir tirar um presidente que 60% dos eleitores botaram ele lá. Tem defeitos? Tem, é verdade. Mas também tem uma coisa, começou faz um ano também. Não podemos acertar um país que vem de 500 anos com problema, Fernando Henrique, 13 anos de PT. Então, que foram maravilhosos esses 13 anos de PT. Não, eu sempre reconheci, doutora. Eu reconheço as inúmeras coisas boas que o PT fez e que muita gente não reconhece. É verdade sim. Eu já disse, eu já votei no Lula. Quando o Brizola pediu, eu votei no Lula. E eu sempre digo uma coisa para ele. Pergunta? Posso lhe fazer uma pergunta? Pode, doutora, pode fazer. Quer que o presidente Jair Bolsonaro continue por mais um ano ainda? O povo botou ele lá, ele é o nosso presidente, né, doutora?
Eu acho, quer ver, doutora Ângela, esses dias até eu postei no meu Facebook, eu não queria estar na pele hoje de um presidente com essa pandemia, com essa situação de os três poderes brigando para ver quem manda mais, entende? O Bolsonaro... Posso lhe interromper, doutor Demerval? Pode Eu também. postaria no meu Facebook o seguinte, com toda essa crise, eu gostaria de ter um presidente, porque o Brasil está à deriva. Posso fazer uma outra pergunta para a senhora, doutora Márcia? Claro. Como será que estaria se saindo o Lula ou a Dilma com a Globo 24 horas no encalço e com essa pandemia? Doutor Demerval, quando o governo popular era o governo, não é? Isso também acontecia. A Globo também pegava tudo que estivesse acontecendo e transformava em lixo. Tudo que era feito pelo governo popular. Mas a diferença é que era um governo voltado para a saúde, para a educação, para o saneamento básico. Não. 63% das vagas de doutora UTI Márcia, que nós temos hoje também, foram criadas pelo governo popular. Não vamos esquecer Agora, também que está voltado para a corrupção. Se não tivéssemos tido esse período de governo popular, quanto nós teríamos de vagas de UTI? O Mandetta, que era um profissional, né, que é um profissional da saúde, que tinha interesse de vender planos de saúde, porque ele é aliado dos planos de saúde, andava com o jaleco do SUS. O Mandetta saiu do governo do Bolsonaro defendendo o SUS. O SUS já serviu de modelo para a Itália. Vieram aqui no Brasil para ver como é que funcionava. Doutora Márcia, eu estava conversando com o doutor Fernando. Doutora Márcia, se eles continuassem, se o PT continuasse no poder, de milhares de dólares em função se o PT tivesse continuado no poder, quanto não teria roubado também? Doutora Luísa, o meu silêncio é eloquente para o senhor, porque é o seguinte, assim, pergunta o que o presidente Lula roubou, as pessoas ficam com cara de paisagem. Ah, não, mas ele roubou. Não, ele fez, ele roubou, mas não, ele não fez. Roubou. Ele não roubou, ele só ficou rico. Ele só ficou rico na política. Então está. Então, o meu silêncio é eloquente, então ele ficou rico, doutora Luísa. Tá. Como é que o Queiroz paga todos os boletos do Flávio Bolsonaro, inclusive a escola, né? Duas filhas. Vamos. 200 boletos, doutora Ângela, 200 boletos. Agora eu pergunto para os colegas, vocês acham que o Queiroz vai abrir o bico? Claro que não. Se a esposa dele for presa, eu creio que sim. Tanto é que a primeira pergunta que ele fez foi: prenderam a minha mulher? Prenderam a minha filha? Eu acho que se as duas forem presas, eu acho que ele abre o bico, sim. E até eu quero aproveitar para falar que eu temo que ele morra antes. É muito suspeito esse esconderijo dele, por ele estar na casa em Atibaia. Atibaia também é um local também que gosta de uma confusão. Então, na casa do advogado, que é do Flávio Principalmente Lula, né? Principalmente Lula, né? Não, Bolsonaro gosta bastante. E essa denúncia da esconderijo dele já havia sido feita há mais de 6 meses pela filha do Olavo de Carvalho. E a polícia nunca investigou. Agora, quando prenderam ele, estava na casa do advogado Flávio Bolsonaro. O Jair Bolsonaro deu uma versão de que ele estava lá a tratamento médico, nas proximidades do hospital. O hospital deu uma nota de imprensa dizendo que ele nunca fez tratamento nesse hospital, que é mais próximo a Atibaia. Que mais que eu queria dizer em relação a isso também, que esse advogado Vasek diz que nunca deu guarida para o Queiroz ficar na casa dele. Hoje ele já disse que deu guarida por questões humanitárias, porque era um homem que não tem renda, que estava doente, ele permitiu que ficasse na casa dele. Então, eu não sei qual versão que vai se chegar, porque está difícil. Caridoso ele, né? Qualquer um que pode ser. Cada um tem uma versão desse esconderijo. E, então, acho que a mulher do Queiroz é peça-chave para desvendar toda essa maracutaia que aconteceu nessa casa desse advogado, que foi destituído do cargo pelo Flávio Bolsonaro, mas, para as aparências, foi dito que ele se retirou do caso, sendo que ele foi retirado. Então, eu acho que está muito confuso. Eu acho que apenas quando o Queiroz resolver fazer a sua delação, se é que vai fazer,
vamos saber um pouquinho da verdade. Na minha opinião, que falou que isso aconteceu há 10 anos, isso aconteceu até o final dos anos 2018, quando o Flávio se elegeu senador. Na minha opinião, o Queiroz não vai abrir nada. Ele é pelo duro que nem o Zé Dirceu. Leva no lombo, mas não. O Zé Dirceu não tinha o que dizer, doutora Luísio. Mas foi condenado. Não tinha o que dizer, mas foi condenado. Ele não tinha o que dizer. Obviamente que foi. O presidente Lula também foi sem ter uma prova. Obviamente que sim, não é, doutora Luísio? Não. Todo mundo do PT foi condenado, tudo sem prova. Foi tudo uma maracutaia, foi tudo um complô do país contra ele. O senhor disse em 2016 ou 2017 o seguinte, que já imaginou, se isso não acontece, o PT ficava mais 50 anos no poder. Aí está a resposta para o senhor, por que tinham que criar toda essa situação. Ele ia se tornar um Fidel Castro? Ele ia se tornar um Fidel Castro? Fidel Castro seria Bolsonaro. Bolsonaro. Luiz, eu discordo, porque tinha um projeto que era para tornar possível uma terceira eleição, e o Lula se recusou a que esse projeto fosse a votação. Foi para inglês ver. A doutora Ângela, o que a senhora estava dizendo? Que ele ia ficar 50 anos se fosse o Bolsonaro, porque o Bolsonaro pretendia isso. Mas tem outro detalhe, doutora Ângela. Se o PT ficasse 50 anos, ele estaria sendo eleito o tempo inteiro. Não é? Porque em função dos benefícios que a população recebia. Né? Mas, colegas, é bom a alternância de poder para a democracia arejar, né? Mas nunca estivemos. O problema é que aconteceu a alternância de poder. Eu estava assistindo agora no final de semana, assistindo um seminário, não é, falando sobre a conjuntura política. E foi convidado um sociólogo, né, de Portugal, que disse o seguinte, que o governo está em frangalhos. Esse governo nós sabemos que está numa situação bastante difícil, não é? Mas que o regime está forte, isso, não é? E eu fiquei intrigada, porque eu não tinha pensado nesse sentido. E é verdade, nós temos um regime democrático que colocou o Bolsonaro ali, né, de uma forma que pode dizer que foi democrática, apesar das fake news, apesar de toda a maracutaia que aconteceu. Né? Então, assim, o que acontece? O regime sustenta o governo do Bolsonaro, porque para ele sair agora, não é só se fosse por um impeachment que não pode ser proposto, não pode ser colocado em votação nesse momento, porque o Rodrigo Maia sabe que não tem voto suficiente em função das compras que... E além de que ele tem o apoio do povo também ainda, né? Doutora? Senhor? Ele tem o apoio do povo, mas além de que ele também tem o apoio do povo, porque essas passeatas a favor dele aí provam que ele também ainda tem o povo do lado. Mas, doutor Demerval, essas passeatas elas são mais contra o Congresso, contra o STF do que a favor do Bolsonaro. É um absurdo uma passeata que vai defender um presidente e pedir a queda das instituições que garantem a democracia. Doutora, a senhora viu em qualquer tempo da República um partido como o STF hoje está legislando, agora determinaram que o Bolsonaro tenha que usar máscara, uma justiça de primeiro grau de Brasília. Eles estão desrespeitando um poder da República. Mas ele está desrespeitando as pessoas que estão usando máscara. Ele está respeitando o povo. Não, ninguém está. Ele está desrespeitando. Nem no Distrito Federal usa de máscara em ambientes públicos. Ele não usa. E até vai ser notificado para pagar uma multa de R$2.000 a cada vez que aparece. Nós, como juristas, o que é, doutor Demerval, o Bolsonaro ele tem que perceber uma coisa. Ele pode ser o presidente da República. Ele não está acima do bem e do mal. E assim, como ele gostava de dizer na época da Lava Jato, que a lei era para todos, por que ele não se sujeita à lei? Ele pensa que ele é dono do Brasil, ele não é dono do país. Eu acho que eu concordo, doutor. Não precisaria nem da máscara. Um juiz de primeiro grau não é competente para julgar um presidente da República, né? Entende? Eu concordo. O Brasil, a Lava Jato mostrou que não tem ninguém acima da lei. Só que eles estão assim, ó. Quando é que vocês viram um presidente
ser assim, ó, pegar um celular do presidente, pedir o exame se ele fez Covid. Eles estão assim desrespeitando o Quando poder é da que República. teve uma pandemia nesse país, doutor? Doutora, e quando é que um presidente foi tão medíocre, foi tão tacanho, um presidente foi tão estúpido, a ponto de sair no meio de uma pandemia, de pegar crianças no colo, de apertar a mão de manifestantes, não usar máscara, dizer para as pessoas invadirem hospitais para ver se realmente existia doentes com Covid-19 dentro dos hospitais. Eu desconheço um presidente tão abusasse, sabe, que abusasse tanto do seu poder. Colegas. Pode falar. Qual é o pior lugar para se visitar hoje no mundo? O Brasil. O Brasil. A pior reputação em relação a presidente e a pandemia. O Brasil. Mas foi o Bolsonaro que criou essa pandemia? Outra coisa, mas ele criou um caos na pandemia, doutor Demerval. Ele criou um caos. Ele não quer usar máscara. Ele quer que as pessoas saiam à rua. Eu acho que mais quer ver, doutor, colegas? Querem ficar na cara dele, querem botar um cabresto. Para que eu posso lhe fazer uma pergunta? O cargo dele exige limites. Eu queria saber se o senhor vendeu muita cloroquina em função da indicação do Bolsonaro. Mas Deus, o livro, olha, se tivesse uma tonelada, tinha vendido. É porque o laboratório não dá conta. Ele é médico, ele está receitando sem ser médico, ele está deixando o Ministério da Saúde há mais de um mês sem ministro, coisa que assim, nenhum país não, do mas mundo assim, acontece. Olha aqui, ó. A nossa sanidade. Tá, mas assim, quer ver, ó, eu vou explicar para vocês, porque eu trabalho na área da saúde, né? O que o governo Bolsonaro e o Ministério da Saúde fizeram? Passaram a cloroquina e a hidroxicloroquina para ser vendido só com receita médica. Quer dizer, tu tem que passar por um médico, não é ir na farmácia lá abastecer, eu vou me curar, não. Em que momento, doutor Demerval, que ele passou a ser controlado? Porque a princípio não era. Não era, mas assim que saiu a pandemia e que o Bolsonaro, o presidente Trump falou que tinha estudos promissores com relação à cloroquina, aí disparou o consumo no Brasil também disparou assustadoramente. Aí o Ministério da Saúde, a mando do Bolsonaro, botou no controle e retiraram das distribuidoras para abastecer somente hospitais, entende? Então agora já tem farmácia, mas tem com receita médica, tem. Só que ainda estoques bem reduzidos. Só que os Estados Unidos descobriram que não faz efeito nenhum e estão mandando de navio para cá, de barcos para cá. Pessoal, essa discussão está muito boa. Essa discussão está muito boa. Mas vamos deixar o Queiroz para lá, o Queiroz é passado. Bolsonaro, vamos falar depois. Eu acho que ele não vai abrir a boca, né, doutora Luiz? Claro que não. O que os colegas acharam da fuga do ministro da Educação? Fugou de madrugada e só acordou em Miami. E aí? Tem uma piada que diz que estamos trocando a cloroquina pelo Weintraub. Nós mandamos uma porcaria daqui, eles mandam uma porcaria de lá. Doutora Luísio, eu achei, do fundo do meu coração, uma injustiça com o Weintraub. É a minha opinião. Por quê? Porque ele falou uma coisa. Esse homem já foi tarde, doutor Demerval. Esse homem já devia ter ido antes. Tá, não, eu até sei que ele não foi um bom ministro, mas o que pesa contra ele? Aquela conversa. Eu queria que esses vagabundos fossem para a cadeia. O que ele quer? Aquilo é um desabafo pessoal que o Brasil quer, doutora Luísa. Todos. Não. O Brasil quer o quê, doutor Demerval? Os ministros do Supremo são vagabundos? Os ministros do Supremo são vagabundos? Não, né, doutor? Todos não, alguns são, então. Alguns são. O senhor disse todos não, alguns são. Não. Doutora Luísa, eu posso me expressar mal, então eu vou me silenciar. Mas Gilmar Mendes, as pessoas falam que são, né, doutora Luísa? Então eu não posso, eu vou me restringir a não falar, sabe? Agora, é claro que todos não, né? Não tenhamos dúvida, entendeu? Mas hoje o Supremo, doutora Luísa, está dando muita ordem, está passando sobre... Ele não está respeitando os poderes, cada um tem a sua, sabe, a sua plataforma. Hoje quem está
É o Supremo Tribunal Federal está fazendo lei, está Mas, fazendo doutor ordem. Demerval, o Supremo é a última palavra sobre a aplicação do direito, da Constituição. Ou seja, quando há litígio, o Supremo é que tem que resolver. É uma missão dele. Agora lá o Bolsonaro faz uma besteira lá, a besteira é inconstitucional, o Supremo tem que intervir. Tá, mas, doutora Luiz, o senhor se lembra quando aquele Melo deu uma liminar para o Renan Calheiros? Não vou aceitar liminar monocraticamente nenhuma, porque eu sou outro poder. Se o plenário concorda, sim, o que fizeram? Voltaram atrás. Agora qualquer um dá uma liminar monocrática lá, para pegar o celular do Bolsonaro, para ele mostrar se tem coronavírus, sabe? Tem que ter... Doutor Luiz, os países inteiros está funcionando, a pandemia está controlada, porque está todo mundo unido para organizar. Agora aqui virou uma briga política, é o jogo de interesses, quem é que manda mais... Não, doutor Demerval, o Supremo, algumas vezes, principalmente alguns ministros de forma monocrática, proferem decisão equivocada. Vou citar um exemplo. Normal, né? O Dias Toffoli, na metade do ano passado, ele deu uma medida liminar, suspendendo toda a investigação em relação ao Flávio Bolsonaro, ao processo do filho do Bolsonaro. Ele suspendeu toda a investigação, mas depois o plenário do Supremo cassou a liminar dele. Então, era o entendimento dele da liminar, mas o plenário cassou depois. Então, me parece que... Agora... Pode falar. O senhor não acha assim que para tomar uma decisão contra um outro poder, que é o executivo, que é o presidente, não deveria ser uma das decisões monocráticas? O pleno, tudo bem. Agora, doutor o senhor viu? Não, doutor Demerval, se o Supremo não puder tomar decisão em relação aos atos praticados pelo Executivo, aí nós teríamos um regime ditatorial. O Executivo faz e acontece, e o Poder Executivo, o Poder Judiciário não faz nada. Por que o Poder Judiciário, nós soubemos que o Poder Judiciário ele não pode intervir no ato administrativo quanto à conveniência, quanto à oportunidade, ele apenas pode atuar quando ele entende que o ato é ilegal e fere a Constituição. Aí a missão dele é atuar e ele tem feito muito bem. Não, nesse sentido, sim. Só que eu acho que tá desunido os poderes da República e o povo está sofrendo, doutor. Não, ele está desunido porque o Executivo está resistindo em cumprir decisões do Supremo. E não pode, um poder não pode descumprir decisão do outro. Agora, por exemplo, é o seguinte, eu vou dar um exemplo inverso. O Executivo lá cria uma lei, a lei é aprovada, e o Supremo não quer cumprir a lei. Está desrespeitando o outro poder, aí sim. Mas não é o caso. Não, nesse sentido, sim. Só que eu acho que está muita desunião e isso está repercutindo na saúde, está repercutindo na economia, tá? No emprego. Então, o senhor nem se fala. Eu estou na ponta aqui, doutor Luiz. Vai dar uma quebradeira nesse país como nunca se viu. Mas não é doutor Demerval. Doutor Demerval, aí eu me pergunto o seguinte: por que o senhor está colocando, né, que pegar celular do presidente, a gente sabe que isso não aconteceu, né? Agora, em relação ao Supremo se manifestar sobre as atitudes do Bolsonaro, e daí ele não quer apresentar, por exemplo, o teste do coronavírus, se ele deu positivo ou não. Por que o Bolsonaro é tão inimigo da transparência? Não, realmente. Eu concordo que ele tem que ser transparente. O presidente precisa ser transparente. Só assim, ok? Ele podia ser convidado. Até porque o senhor está se expondo com a população e tal. Então, caso o senhor não... de bom grado, de boa vontade mostrar, a gente vai requisitar. Entendeu? Pode ser... Porque eu acho que é válido ele mostrar. Ele acabou mostrando, né? Com outro nome. Ele mostrou testes com nomes de outras pessoas. Será, doutora? Não, eu ouvi dizer que ele apresentou... O senhor sabe, doutor Demerval?
A gente conversando com o deputado Paulo Pimenta na semana passada. Muito boa conversa. E eu acho que o deputado conseguiu, né? Até eu e a doutora Ângela conversamos depois a esse respeito, que o deputado Paulo Pimenta ele conseguiu assim, o adjetivo perfeito para o Jair Bolsonaro. Né? Ele parece ser uma pessoa extremamente ressentida. Não foi, doutora Ângela, que a gente até concordou militar, que né? foi o adjetivo perfeito. É como se o Pimenta ainda usou a seguinte expressão, como se ele tivesse uma pessoa que nunca foi enxergada, não é? E agora eles dão todo esse, né? Foi dado para ele todo esse poder e ele não sabe nem o que fazer com isso. Ele se pensa um déspota. E daqui a pouco ele é obrigado a vetar coisas que, né, a princípio, ele tinha, né, autorizado e depois ele mesmo é obrigado a vetar. O doutor Aloysio falou sobre o Weintraub, que, por incrível que pareça, eu só consigo pronunciar o nome dessa criatura nefasta depois que ele foi embora. O Weintraub, assim, eu acho que ele era a cara do governo Bolsonaro. Eu acho que ele era assim, exatamente o governo Bolsonaro. Porque ele botava o bode na sala, ele deixava todo mundo desesperado, né? E, obviamente, quando os projetos, né, não aconteciam, né, daí também ele mostrava o lado ressentido. Agora também, né, antes, se não me engano, o atual, né, ministro da Educação parece que já vetou um projeto dele, não é? Que, se não me engano, era ou foi o STF. É porque acontece tanta coisa no Brasil, gente, todos os dias que a gente chega a se perder. O interino hoje porque ele queria, assim, ele nomear reitores das universidades, não é? Isso, eu vi. Não era isso, doutor Fernando? Ali eu não concordei com o Bolsonaro também, não, viu? Foi derrubada a portaria que tirava as cotas dos indígenas e dos negros para pós-graduação, mestrado e doutorado. Exatamente, as cotas de pós-graduação, né? As cotas de raciais e as cotas de deficiente, né? Foi o último ato que ele fez antes de fugir do país. Mas assim, porque foi uma fuga, né? Que ele só foi demitido após chegar no aeroporto, ter passado pela imigração. Tá, mas assim, aí assim, ó, ele se despede do presidente, ele diz que já ele viaja, não é com credencial de ministro, ele entra nos Estados Unidos com passaporte, não é de diplomático, e agora, pelo que eu estava ouvindo antes da gente começar a conversar, parece que tudo isso foi revogado. Inclusive, o Bolsonaro, só numa edição especial do Diário Oficial. Do Diário Oficial? Do Diário Oficial, né? Que daí que foi onde constou, então, a exoneração dele. E agora parece que isso retornou para o dia correto que aconteceu a exoneração. Retornou para o dia 19 Resta saber o que vai acontecer. E vocês notaram que antes de fugir esse ministro da Educação aproveitou, ao apagar das luzes, revogar aquela portaria que previa aquelas afirmativas de inclusão dos menos favorecidos nos cursos de pós-graduação, né? Antes de apagar a luz lá, ele aproveitou para dar a última besteira. Mas você sabe que aí, doutor Aloysio, aí eu acho, é a minha opinião pessoal, né? A pessoa já ganhou uma faculdade pelas cotas, já pode trabalhar também, né? Já poderia, uma pós-graduação por conta do nosso salário, dos nossos impostos, eu também já acho um pouco pesado. Mas vamos investir o curso de graduação não garante emprego para ninguém. Eu acho que a pessoa quer se especializar para ter mais condições de ter um emprego bom. Só a graduação, quantas pessoas fazem letras, fazem pedagogia, mas aí vai faltar para a educação de base, vai faltar para a saúde lá, de base também,
Então, esse já está com uma faculdade, tu pode ter certeza, colega. Quem tem uma faculdade, ele já não é uma, ele já tem uma perspectiva, porque ele já pode fazer um concurso, ele já pode trabalhar, ele já é um profissional. Doutor Demerval, se eles doutor cancelaram Demerval, tudo, não num pode mais fazer país concurso. em que impera a desigualdade, nós não podemos abrir mão das políticas afirmativas de favorecer os menos afortunados. Doutora Ângela? Estou certo ou errado? Doutora Ângela? Estou certo ou errado? Está certo? Num país de pessoas... certo. Tudo nesse país, seja desde a pré-escola até um doutorado, ele custa. E custa muito. Então, para pessoas que estão ali dentro das cotas, né, que são abrangidas pelas cotas, claro. Ela tem oportunidade de seguir, de fazer a sua, né, de poder estudar, de poder fazer uma pós-graduação, que não dá emprego para ninguém, como diz o doutor Luiz Fernando, mas de poder chegar e fazer um doutorado, um mestrado, um doutorado. Não é fácil trabalhar e estudar, e nem sempre quem faz, né, eles têm oportunidade. Essas pessoas que são contempladas pelas cotas, elas têm tamanha dificuldade de inserir-se no meio, seja no meio do trabalho, seja no estudo. É uma dificuldade social muito grande. Então, eu acho que o ministro, o ex-ministro, quis fazer é deixar a sua última maldade para as pessoas que ele abomina, como a gente viu no vídeo daquela reunião, do dia 22 de abril, né, doutora Márcia, ele dizendo que odeia o povo cigano. Ele odeia o povo cigano, ele odeia os índios, ele odeia os negros, ele odeia todos que ele acha que não estão à altura É a marca do governo, né, doutora Ângela? É a marca desse governo que chega a ter um gabinete do ódio dentro do próprio Palácio da Alvorada. Eu já falei no nosso programa uma vez, quando eu estive na Itália, a gente foi lá na Universidade Federal. Lá na Itália, não é gratuito. É gratuito para aquele que não pode pagar. Aquele que não pode pagar nada, paga trabalhando. Nós não podemos fazer isso aqui também no Brasil? Demerval, não tem índios. Na Itália não tem índios. Na Itália tem poucos negros. Não, se não vai faltar... Na Itália... Gente, que é assim, ó, a gente vai comparar... Como a Itália ou qualquer outro país da Europa com o Brasil. Se nós não temos país, que é um país continental, eu estou trazendo exemplos de como investem na saúde com qualidade e deu certo. Entende? Se nós não dermos oportunidade de inclusão do Demerval, a vida inteira, o brasileiro vai achar que para uma pessoa negra o trabalho é o da faxina. Que quando tu chega num hospital, que são raros, tu vê um médico negro, uma enfermeira negra, tu acha que ela tinha que ser técnica de enfermagem. Porque é isso que a sociedade determina para pessoas... doutor, eu sei, mas por esse ângulo eu concordo. O problema, a minha preocupação é que pode faltar para outros departamentos, para os outros segmentos da nossa economia. Então, os negros e os índios vão ficar fadados a ter pós-graduação, não falta, sabe por quê? Porque para os bancos tinha R$1 trilhão para socorrer os bancos. Então, eu acho que dinheiro não é um problema no Brasil. Quando tem R$1 trilhão e o orçamento da educação é enorme, vai botar a educação. Aí, quando tira dinheiro do Bolsa Família para colocar na Secretaria de Comunicação, para fazer propaganda do governo, aí também não falta, né, dinheiro. Aí tira de quem necessita para dar para quem quer se promover. Exatamente. Gente, assim, não querendo fugir, porque essa pauta é muito importante, a doutora Ângela colocou muito bem isso, mas eu digo assim, ó, eu estava ouvindo agora, antes da gente conversar, que, se não me engano, a ex-esposa do ex-advogado do Flávio, o Anjo esse, que agora já diz que também não é o Anjo,
recebeu, através de uma empresa dela, 46 milhões e 100 mil reais. Não é? Não sei nem que tipo de empresa é essa. Né? Parece que no governo Dilma e no governo Temer também teve, durante todo o governo, 41 milhões. Agora, em 1 ano e meio, através de aditivos no contrato para essa empresa, que eu falho aqui porque eu não sei dizer para vocês que empresa é essa, 46 milhões e 100 mil reais. De um ano e meio. Mas a totalidade dos contratos chega a 240 milhões de reais até o final do governo Bolsonaro. Pois é. E daí não tem dinheiro, gente. Daí e lá no governo do PT, será que lá no governo do PT, quando ela prestou esse serviço, não teve maracutaia? Doutora Luiz, eu sei que durante todo o último mandato da presidenta Dilma e mais um pedaço do Temer, foram 41 milhões. Agora, em 1 ano e meio, mas pode ter tido uma maracutaiazinha lá. 46 milhões e 100 lá mil. Maracutaia imperava, né? Fernando, não sei se não teve uma maracutaia lá. 200 e poucos milhões até o final do mandato. Dos contratos que ela tem com o governo Bolsonaro chega a 240 milhões até o final do mandato dele. Mas ela já contratou lá com o PT lá. A coisa já vem de lá. O governo do PT... uma maracutaia, porque o advogado que a representa é o mesmo que está representando o Flávio Bolsonaro agora. É o Ciro, o Vassec largou para ser advogado, tem a irmã dele que trabalha com ele. E o que vocês acharam? Vai defender o que que vocês acharam da atuação desse... Como é que é o nome? Vazek, né? Vazek. É o Vazek? Como é que é? O advogado desse. Eu prefiro chamar de anjo. Como? Anjo? Eu prefiro chamar de anjo, doutora Luiz. Até porque ele é uma criatura tão boa, não é? Acolheu o coitadinho do Queiroz lá, que era uma pessoa que estava numa situação difícil. É um anjo, assim. Ele já renunciou, né? Eu acho que agora ele não é mais anjo. Eu acho que agora ele é diabo. Foi renunciado. Sim. Eu acho que... Agora, uma coisa que eu gostei da frase dele, é que ele disse que eu e o Bolsonaro somos uma pessoa só. Até pensei que ia dizer que nós somos amantes. Uma pessoa só. A Conja do Moro também falou que o Moro e o Bolsonaro eram doutora Luiz. E o senhor viu que ele disse que ia renunciar. Essa informação eu não acredito, doutora Márcia. Estou pesquisando no Google. Bolsonaro e Sérgio Moro é a diferença da água para o vinho. Mas a esposa do o Moro é vinho e o Bolsonaro é água. Bem, pessoal, está chegando o final do nosso programa. Né? Eu queria agradecer a presença de todos os colegas da bancada e dar 1 minuto para cada um para que faça a sua última manifestação. Quem começa? Manifestações, gente. Pode ser eu. Bom, gente, então, assim, eu posso começar dizendo assim, que eu espero que o Queiroz abra aquela boca dele, né? Que ele diga o que tem para fazer e que caia de uma vez esse governo nefasto que a gente está se submetendo. Vamos lá. Quero falar em relação à convocação do Jair Bolsonaro para prestar depoimento junto ao STF. Existe a possibilidade de ele responder por escrito ou presencial. Eu espero que ele seja tão valente agora que ele vá pessoalmente responder os questionamentos que o STF tem a fazer para ele. Porque é muito fácil receber um questionário e pedir para assessores responderem o que convém para ele. Se ele for um presidente, como ele diz que é, o valente, o machão, ele que vá ao STF responder as perguntas ao vivo. Vamos torcer para que isso aconteça. Doutor Demerval. Não dá para ver, né? Eu quero agradecer a presença de todos, a satisfação de voltar ao programa, dizer depoimentos como deputado federal Paulo Pimenta nos engrandece muito o nosso programa, e dizer que, com relação a essa prisão, eu achei válido para que se esclareçam os fatos, a verdade venha à tona, seja punido quem tiver que ser, e dizer que ainda continuamos querendo que o nosso partido maior seja o bem-estar do nosso Brasil. Obrigado a todos. Doutora Ângela. Eu fico pensando, né, na desigualdade desse nosso país, e eu espero assim, que quando vier um novo governo, porque desse eu não espero nada, seja cada vez maior o número de oportunidades para índios, negros, deficientes e todos aqueles que não têm oportunidade de sequer estudar.
né? Porque com estudo que muda um país, né? Uma vida, né? É isso. E eu digo penso. que desejo que se concretize todas essas manifestações que os colegas aqui proferiram perante o nosso programa. Dito isso, eu agradeço a presença da doutora Márcia, doutor Luiz Fernando, doutor Demerval, doutora Ângela, e agradecendo a audiência dos nossos fiéis telespectadores, eu lhes peço que nos aguardem até o próximo programa. Então tá. As perguntas, os clientes vão reclamar das perguntas. Vamos para as perguntas. Tá aqui, ó. A segunda 2 para o doutor Demerval aí, ó. Pode fazer. Telespectador não identificado informa que um estelionatário conseguiu, através de documentos falsos, sacar um dinheiro que tinha depositado em um banco. Pergunta quem é responsável pelo dano sofrido. Doutor Demerval? Quando se faz, essa questão é muito corriqueira e ocorre com bastante frequência, inclusive. Isso acontece quase de hora em hora. De hora em hora, exatamente. Então, quando se faz um cadastro lá, o banco pega toda a documentação, faz um cadastro lá, assinatura, tal. Então, o banco é o responsável. Então, claro, foi um processo, procura um advogado, e se ficar confirmado que o banco foi o responsável, ele tem que ressarcir o dano sofrido e devolver o dinheiro. Eu seria mais curto e grosso. O banco é obrigado a conferir a identidade da pessoa que está sacando. Se ele não sacou, quem sacou foi uma outra pessoa, com documento falso. Então o banco tinha a obrigação de conferir a identidade dessa pessoa que fez o saque. Provavelmente era um documento falsificado. Exatamente. Então ele foi negligente e vai ter que indenizar. Exatamente. Porque o banco até tem um procedimento, né, de ligar pro correntista e perguntar, né, passou um cheque no valor tal. E hoje os bancos tudo tem câmera, né, fica fácil de confirmar, é tudo isso. Ele é o responsável. E de repente ganha uma boa indenização. Exatamente. Inclusive até dano moral. Exatamente. O sofrimento, né, de tu olhar o teu extrato e não e não ter. E principalmente se o dinheirinho mais. É para comprar um remédio, alguma coisa. Seja porque for, né? Quem é que vai estar dando dinheiro? Não, para remédio é mais dramático, né? Mas o dano é maior. Emocional, o dano é maior, o dano é maior. Exatamente. Gosto de ficar olhando ali o meu saldo, isso também é um abalo, né? Vamos lá. Telespectador informa que alugou por 5 anos um imóvel comercial e passado 2 anos o imóvel foi vendido. E o novo proprietário não quer respeitar o contrato que está em vigência e quer que desocupe o imóvel. Pergunta-se, o novo proprietário não é obrigado a respeitar o prazo de contrato? E aqui é a multa, né, doutora Luiz? Essa questão envolve o problema da mudança de titularidade da propriedade do imóvel. Quando um imóvel está alugado e esse imóvel é vendido para uma outra pessoa, o adquirente do imóvel ele assume a figura de locador. O locador que antes era o proprietário anterior passa a ser ele. Esse contrato de locação, ele em princípio, ele vale entre as partes. Para que ele tenha efetividade e valor contra terceiros, ele tem que estar registrado no registro de imóveis, para dar publicidade, porque o registro de imóveis é um órgão público que se destina a dar publicidade a terceiro. Então, por exemplo, se esse imóvel foi vendido e não deram preferência ao locatário, ele não pode entrar com uma ação de adjudicação compulsória, depositando o preço e ficar com o imóvel, porque o contrato não estava registrado no registro de imóveis. Mas, de qualquer maneira, se o contrato estava em vigor, tendo em vista que o novo adquirente passa a ser a figura do locador, ele tem que respeitar o contrato, né? Ele pode se opor à desocupação, porque o contrato está em vigor, mesmo que firmado com o proprietário anterior. Agora, se o contrato estivesse por prazo indeterminado, aí seria outra coisa. E o que a pessoa que alugou, que locou, ela tem a preferência de compra, né? Sim, aquele que eu tinha dito, porque às vezes o direito de preferência, a lei assegura, mas às vezes ele pode não ser cumprido.
Não significa que eu não possa vender sem dar a preferência. Claro. Eu vendo e depois eu aguento as consequências, né? Entendi. Eu posso, por exemplo, se eu tiver o contrato registrado no registro de imóvel, eu posso entrar com a adjudicação, deposito o valor da compra e venda e fico com o imóvel. Se eu não tenho o contrato registrado, eu tenho um outro direito, que seria as perdas e danos. Ou seja, eu fui preterido no direito de compra. Entendi. E eu tive um prejuízo de certa quantia, e aí eu peço reparação desse dano à pessoa que não me deu a preferência. Seria, no caso, o proprietário anterior. Ah, tá. Telespectador não identificado pergunta como deve proceder quando o fisco avalia para fins de TBI um imóvel em valor superior ao que ele vale. Bom, aqui seria o valor venal, né? O ITBI é aplicado pelo valor venal e não pelo valor do... Ele pergunta o seguinte: toda vez que há uma compra e venda, incide o famigerado ITBI, Imposto sobre Transformações de Bens Imóveis. Ou seja, é um imposto que cada estado tem a sua alíquota. Famigerado. Acho que todo imposto que nesse país se paga imposto para tudo, né? Qualquer dia vai ter imposto para respirar. Então, para vender um imóvel, paga imposto. Comprou uma coisa, paga imposto. Doação, paga imposto. Tudo paga imposto. Será que não vai ter alguma alteração agora na reforma tributária que irão fazer? Eu acho que deveria ter Acho que para aumentar. Nós estamos falando em ressuscitar a CPMF. Criar mais impostos. Tinha que taxar grandes fortunas. Mas nessa pergunta aí do telespectador, quando ocorre isso, e eu tenho notado que isso aí tem ocorrido com muita frequência. Via de regra, o fisco, ele às vezes avalia um imóvel em um valor superior ao que ele vale. O imóvel vale 400 e ele avalia por 600. Porque, na verdade, hoje em dia, essa avaliação é feita pela planta, né? O órgão fiscalizador, o órgão avaliador não vai lá no local ver o bem. Ele olha pela internet, imóvel naquela região vale X, etc. E atribui um valor, né, às vezes superior ao que vale. Às vezes até inferior, né? Quando o valor é inferior, ele tem que ficar quietinho e pagar o imposto, né, sobre aquele valor. Bom, quando ele avalia assim em valor superior ao que vale, o contribuinte deve fazer uma defesa administrativa, fazer uma impugnação, juntando alguma avaliação de corretores, de imobiliária, dizendo que aquele imóvel, o preço de mercado é X, diferente daquele da avaliação. Aí o órgão, o fisco, ele analisa aquilo, pondera e, via de regra, quando se apresenta avaliação nesse sentido, ele reduz então a avaliação para um valor mais condizente com o do mercado. E se o fisco não reduzir essa avaliação, cabe uma ação judicial nesse sentido. Aí o juiz lá nomeia um perito, o perito vai lá e vai dizer quanto é que vale e pronto. Aí aquele valor é o que vai ser arbitrado.